E aí o advogado dele pega e liga no meu celular. Falei, meu, ó, a gente precisa conversar sobre esse documentário, tal. Já nesse tom meio, né, intimidatório. De falar, ó, o que você tá fazendo? Né? Rafael Spaca revela a polêmica envolvendo seu documentário sobre os Trapalhões e fala sobre Renato Aragão tentar impedir a realização do projeto. Comenta aí sua opinião, deixe seu like, se inscreva e, se puder, seja membro e ajude o canal. E no seu documentário, quem que você entrevistou ali de famoso que você lembra? Pelé, Angélica, cara, o Ney Matogrosso, que foi muito parodiado com eles, né? Por eles lá nos quadros e tal. O Renato, cara, ele se travestia de Ney Matogrosso assim, à perfeição. Era sabe? muito bom. Era muito legal. O Caetano Veloso, que fez uma música, né, em homenagem a ele, chamado Jeito de Corpo. Quem mais? Cara, eu entrevistei os quadrinistas que desenharam os Trapalhões tanto na editora Abril quanto na editora Block. Você entrevistou algum dos Trapalhões? Não, nenhum dos vivos, né, Dedé e Renato, nenhum quis dar entrevista, né? Quando você começou o documentário, estavam todos vivos? Não. Não. O Mussum faleceu em 94, né? O Zacarias em 90. Eu comecei a dirigir em 2018. Então já tinha um tempo. Eu quando comecei a fazer o documentário, eu mandei, né, um comunicado a eles, tô dirigindo o documentário, tal, quero te entrevistar, tal. O Renato não levou muito a sério, achou que era tipo uma coisa meio mambembe e tal. Quando ele viu que começou a ganhar corpo e comecei a entrevistar uma galera muito potente, sabe? Muita gente que tipo que o cara não acreditava, assim, que você entrevistava. E aí ele já começou a se incomodar com isso, né? Foi quando foi quando começou a polêmica toda de mandar um e-mail falando que eu não podia dirigir o documentário. E aí veio o advogado dele, me ligou para me intimidar e pedir todas as fitas, né? Ele pediu fita, olha só, tá no HD. Das entrevistas também, para intimidar os entrevistados, né? Tipo, ó, cuidado com o que você tá falando e tal. Eu entrevistei empresário dos Trapalhões, cara, entrevistei muita gente, cara. Quase a camareira, gente que foi diretor deles, elenco de apoio, gente que fez o programa deles, gente que fez cinema, enfim, tudo que você imaginar assim, eu consegui, sabe, pessoas chaves que pudessem agregar qualquer coisa de informação assim, que fala, puta, isso aqui é importante e tal, porque eram pessoas que viveu com eles, né? Então dividiu o camarim, trabalhou no estúdio, viajou com os caras. Então viu muita coisa, né? Presenciou muita coisa, testemunhou muita coisa. Eu entrevistei um cara que, por exemplo, estava na mesa do restaurante quando eles fazem reconciliação, quando eles se separam, né? Eles se separam em 83. Em agosto de 83 eles se separam. E aí em março de 84 eles voltam. E essa volta foi costurada pelo Beto Carreiro. E ele chamou os 4 num restaurante. Só que tinha um quinto elemento, que era um redator chamado... Eu sempre esqueço o nome dele, desculpa, mas... Enfim, Paulo alguma coisa. Era um dos redatores dos Trapalhões. Ele estava no dia da... Então o cara me contou em detalhes como que foi a conversa dos 5, né? O Beto Carreiro com Dedé, Mussum, Didi e Zacarias, naquele dia que eles voltaram. Então ele fala, pô, os caras choraram, tipo, costuraram aqui, ó, um acerto aqui, porque uma coisa incomodava a outra, tal. Então, assim, eu fui muito privilegiado, cara, sabe? De achar essas pessoas chaves ali. De gente que testemunha chave, sabe? De várias situações, você fala, meu, momentos cruciais da história dos Trapalhões, né? Então, mas esse retorno, esse momento é um momento bonito. Sim. Por que o Didi se incomodou com o documentário? Quando é que ele começou a se incomodar? Não foi só porque cresceu. Ele se incomoda por isso, né? Quando ele lançou a biografia dele, em 2017, ele deu uma entrevista, assim, tem uma frase dele que ficou na minha cabeça, né? Ele falou, tô lançando esse livro aqui porque essa aqui é a história oficial e agora ninguém mais pode falar. Né? Então, tipo assim, eu sou o dono da verdade, né? Se sair aqui do que eu falo,
suposição, é mentira, tal. Tanto é que enquanto foi até antes da pandemia, quando começou a estourar essa polêmica toda em relação aos Trapalhões, e ele saía para alguns eventos sociais, tal, a mídia perguntava para ele do documentário, né? E aí ele se incomodava, ficava irritado, falava, tudo que eu tô falando é mentira, é boato, tal. Inclusive a esposa dele criou uma conta no Instagram, acho que nem existe mais, dizendo assim, ó, aqui vocês vão saber a verdadeira história dos Trapalhões. Dizendo que o que eu tava falando era mentira, né? Nossa, isso só dá mais lenha, né? Daí, acho que alguém falou pra ela, falou, não faz isso porque você tá dando audiência pro cara lá. E aí ela parou. Mas ele se incomodava por isso, assim, como fugiu do controle dele, e ele sabe, né? Porque a gente sabe quais são os esqueletos no armário, né? Então ele falou, puta, o cara vai mexer em coisa aqui que eu não queria que mexesse. Então ele tentou me segurar. Mas já era tarde, já tinha gravado praticamente tudo, né? Mas ele chegou aí advogado mesmo, falar com você? Chegou. Ele entrou com alguma ação? Não entrou com ação. O que acontece foi o seguinte, e foi muito louco porque foi muito orgânico, né? Eu nunca tive assessoria de imprensa, nunca. Quando começou, foi uma jornalista do Rio que falou assim, você tá fazendo documentário dos Trapalhões, tal, não sei o que, né? O Renato deu uma entrevista pra você, ele participou? Eu falei, não, ele não participou, né? Ele não quer participar, tal. O cara, sabe, muito superficial, assim, né? Cara, no outro dia tava na capa do jornal, assim, né? Documentário proibido, como você chamou aqui, né? E aí foi uma avalanche, cara. Uma avalanche, assim. Na home do UOL ficou umas 2, 3 semanas, assim, falando do documentário e tal. Caramba! Maurício Sticer fez até um artigo, deixa o Renato Aragão em paz. Uma baboseira que ele escreveu, enfim. E aí começou Sônia Abrão, começou fofocalizando e tal. E num desses programas aí, de vespertinos, tava falando do documentário e tal. E aí o advogado dele pega e liga no meu celular. Falei, a gente precisa conversar sobre esse documentário, tal. Já nesse tom meio, né, intimidatório. De falar, o que você tá fazendo, né? E quando quando se apresenta como advogado, tal, você já cara da carteirada. Já deu né? a carteirada, né? Falei, eu preciso ver o que é isso, tal, não sei o quê. Eu falei, não vou te entregar nada, não vou te mandar, porque você vai fazer com eles o que você tá querendo fazer comigo. A única solução, a única resolução aqui é o seguinte: deixa eu ir lá na casa do Renato, eu faço todas as perguntas, ele dá o contraponto dele e eu me comprometo a colocar na íntegra, não vou editar. Então, por exemplo, fala não sei o que do Renato. Renato, tô falando isso aqui de você, qual que é a sua versão? Coloco na íntegra. Não aceitou esse tipo de condição. E aí eu falei, puta, então quer saber, cara? Se ele não quer dar a versão, eu vou ficar, então o recorte do documentário vai ser com as testemunhas oculares, sabe? Com os caras que viveram a história dos Trapalhões sem os dois. Né? Que daí também já não me interessava, tipo, lógico, eu tentei o Dedé, até negociei com o Dedé, e o Dedé foi um cara super leal ao Renato, a gente fez uma puta proposta pra ele, de participar do documentário e tal. Eu falei, eu te dou até uma porcentagem do documentário para você me dar uma entrevista e eu te fazer as perguntas que eu quero fazer para saber se o que estão falando aqui é verdade. Não pedi nada demais, falei, só você, vou fazer a pergunta e você responde. Ele ficou balançado, ia topar, mas na última hora, assim, cara, o amor, a lealdade, até acho que não tinha nada demais ele fazer isso. A amizade, né, que eles mas até falou hoje mais tem. alto, assim, sabe? Ele falou, putz, se eu participar, acho que eu vou ficar mal com o Renato. E aí ele recuou, entendo. E aí a gente fez isso, cara. Fechou nesse núcleo abrangente, plural, super importante. E fiquei bem feliz com o que eu recolhi, assim. Mas aí com todas essas polêmicas, começou a sair em tudo que foi lugar. Não teve ninguém que chegou pra você e falou assim, não quero que você coloque a minha entrevista. Ninguém, já tinha dado cara. entrevista e não quero mais. Ninguém, porque assim, e você sabe que você é jornalista, cara, quando a gente faz um trabalho muito sólido, muito fundamentado, muito calcado, e as pessoas veem a seriedade, vê tudo isso,
né? E ver que não é uma coisa sensacionalista, não é uma coisa pra ferrar os caras. Na verdade é pra contar a história dos caras, entendeu? Aí as pessoas entendem isso, né? E nunca ninguém chegou e falou, não, tira aqui, tira lá. Nunca ninguém falou isso. Ninguém nunca quis sair fora. Nunca. E você começou o documentário, que nem você falou, como você é um fã dos Trapalhões. Sim. Você gosta muito dos Trapalhões. Sim. Aí você começou como um fã querendo contar a história dos Trapalhões. Sim. Quando é que isso aí virou proibidão? O proibidão que as pessoas falam é porque, assim, o Dedé e o Renato, eles se incomodam com o documentário, né? Tanto é que eles chegaram e Mas não falaram, teve vamos fazer a nossa versão, tal. Ele até tentou fazer isso, não vai... Acho que vai ser difícil agora, até porque o Renato tá com problema de saúde, né, cara? Já não tá com Tá com 90 anos, cognição, assim, né? Tem a especulação que tem é que ele tá até com demência, sabe? Suspeita. Quem sabe disso, assim, a única pessoa que sabe disso é a Lilian. Nem a primeira família do Renato, não. O Renato foi casado com a Marta, tal, tem outros filhos com a Marta. Sabe que o que realmente o Renato tem, né? Especula-se Alzheimer, né? Mas a suspeita principal é demência, porque você vê que ele já não consegue mais construir uma frase completa, né? As últimas aparições dele na televisão, você observa, nota assim, isso muito, muito claramente, sabe? O olhar muito vago, o cara pergunta uma coisa, ele fala outra, tal. Então hoje fazer uma entrevista com ele é impossível, né? É verdade, eu via... Acho que a última participação dele na TV foi no Teleton, não foi? Cara, Teleton. Ele tava mal pra caramba lá. Foi até uma coisa rápida perdido, ali. Ele ficou sem direção, daí falava uma coisa tal, ele, tá, não sei o quê, enfim. Eu lembro disso. É a idade, né? Eu achei que tinha... Alguma hora tinha dado uma virada de chave, tipo, puta, entrevistou esse cara, virou proibidão. Não, é proibido porque, assim, além deles se incomodarem com o documentário, tem uma questão, assim, que eles se incomodam, é que tudo que eles procuraram esconder, eu tô mostrando, né? E coisas, cara, que, assim, é muito besta, sabe? Esconder. Muito, assim, a questão da morte do Zacarias, o Renato ganhar muito mais que os outros, enfim. São nuances da vida, cara, da profissão, tudo, e... Eu acho até triste, até hoje, por exemplo, o Dedé das entrevistas não fala porque que o Zacarias morreu, sabe? Tá com a cabeça ainda muito no século XX, sabe? A gente tá, cara... Ele veio aqui, ele contou a história. Mas ele mentira, né, cara? Tipo, contar da dieta e tal, não foi isso. Não, ele contou o acontecimento ali do sofrimento, que ele se escondeu em casa, Sim. que eles tiveram que ir na casa dele porque... ele não recebia mais ninguém, ele sumiu, entendeu? Eu acho que não é nem mentira, pelo menos o que eu senti. Não é mentira, eu acho que ele omitiu ali a doença. Mas ele fala várias vezes em outras entrevistas, por exemplo, ele fez uma dieta, ele era um cara vaidoso, tal, e aí... Não, cara, não.